Você não suporta a verdade! Ok, esse capítulo foi um pouco complicado. Opa, e aí? Quem fala é o Ignis. E mano, não sei nem como começar esse vídeo. Comecei com uma piadinha pra descontrair aí, mas... Que capítulo tenso, rapaziadinha. Caraca. Capítulo anterior eu já tinha dito que eu não tava esperando que o Arthur finalizasse isso. Mas se eu dissesse pra mim mesmo que eu tava esperando que a família do Arthur ia reagir assim, eu teria mentido. Eu não tava esperando algo diferente disso, talvez, mas eu também não tava esperando algo tão dramático. E levantou até algumas questões que... Bom, essa questão... Isso é o que difere o The Beginning de outras obras secais e reencarnações que a gente tem por aí. Então, bom, sem enrolar, vamos lá pro capítulo 149. Complicado. Triste. Quem disse que não chorou, mentiu. Bom, recapitulando o capítulo passado, antes só da gente continuar. Capítulo passado, o Arthur, ele volta, a gente tem uma introdução um pouco sobre as Asuras, do ecossistema, de como a raça deles funcionam, e ele vai até o esconderijo onde está a família dele para se despedir. Porém, o Arthur, antes disso, ele aproveita para contar uma verdade, que sinceramente, depois desse capítulo, eu sinto que nem precisava ser dita, mas enfim. Ele basicamente diz que é um reencarnado, e assim acaba o capítulo e começa o 149. Bom, assim que o capítulo abre, os pais do Arthur, mas principalmente a Alice, começam a entrar numa certa negação. A Alice até disse se isso era uma coisa que pergunta por que ele estava fazendo isso, se era uma piada que o Arthur estava fazendo, ou se era algo que o professor dele colocou meio que na cabeça, basicamente pensando que talvez o Winston meio que plantou ideia errada na cabeça do garoto. Ele rapidamente responde que não, isso é uma coisa que o Winston na verdade nem sabe. E quando ele fala isso, o Reynolds, o pai do Arthur, ele pede pra Alice parar um pouco e explicar as coisas um pouco melhor. Ele fala isso com uma cara séria, como se tentasse botar um pouco de ordem, como se talvez algo dele já tivesse dado um trigger, por assim dizer, já tivesse dado um gatilho pra ele, essa fala do Arthur. Nisso nós é cortado e o Arthur começa a refletir um pouco. Ele basicamente resume tudo o que a gente já sabe sobre o Rei Grey, de como ele viveu, do sistema de ki do mundo dele, que era um rei, que ele basicamente era mais como uma figura de poder do que figura política, pá. E o capítulo faz isso meio que pra resumir as informações, pra não repetir coisas que a gente já sabe e não rolar diálogo, que aparentemente só o Arthur só explicou. Nisso, nos pensamentos do Arthur, também é dito que o Reynolds fez algumas perguntas, porém ele continuava com um rosto inexpressivo, um rosto que o Arthur aparentemente não estava entendendo. Eu creio que talvez ele esteja entendendo um pouco mais a situação, ou querer só meio que manter as coisas, mas ele ainda estava um pouco preocupado, eu não sei dizer. Já a Alice, a mãe do Arthur, parecia estar muito mais abalada. O próprio Arthur descreve que ela estava com o rosto pálido e tremia, e as mãos elas estavam trêmulas. Claramente que à medida que a história avançava, ela parecia cada vez ficar pior. E quando o Arthur termina esse monólogo dele, como eu disse, tinha dado meio que um trigger no pai. Ele fala, pô, então é por isso que você é bom, era tão bom em lutas e magias, tipo, pô, agora tudo faz sentido. E, mano, o que acontece daqui pra frente é de quebrar o coração. Depois que o Reynolds faz isso, a Alice, ela continua em negação. Ela, tipo, meio que dá um tapinha, uma ombrada, tipo, uma chamada, tipo, você pegou a gente, Arthur, no Reynolds, e ela fala que, mano, isso não era possível, tipo, ela claramente não queria acreditar que o filho dela era um reencarnado, que era uma pessoa de outro mundo, um mago, pá. Ela tava completamente em negação. E, mano, o que rola depois disso me quebrou ainda mais, velho. Porque o rosto, as expressões faciais nesse capítulo em específico,
Eu sinto que os caras perderam, sei lá, 30, 30 horas de cada dia que eles fizeram só pra fazer as expressões faciais. Porque cada hora que foca no rosto da Alice ou do Reynolds é uma facada na minha alma que vocês não têm noção, velho. Enfim, ela é colocada, né? A Alice, ela fala, ainda não querendo acreditar, falando que não é possível que o filho dela é um rei morto que foi transportado pra mente do filho dela com uma feição, mano. Ai, ai. E quando o Arthur, ele fala que ele não tava mentindo, né? Meio que confirmando, tipo, mano, não, isso é verdade, mas não é piada. É que é aí que ela começa a quebrar cada vez mais, ela continua em negação, falando que isso não é possível. E o Arthur meio que pra acabar com a situação, né? Meio que pra fugir, sair um pouco da tangente, pra dar um pouco de tempo pra Alice respirar e pensar. Ele sai da sala, ele sai da casa da anciã e deixa o Reynolds acalmando um pouco ela. Disso nós é trocado de cena, e é uma cena um pouco pra relaxar a gente depois de toda essa dor. O Arthur aparentemente conversa um pouco com a Ellie, a irmã dele, lembrando que ele não estava na conversa, ela não sabe que o Arthur é encarnado nem nada disso. O Arthur só falou com os pais. E quando o Reynolds ele sai da casa, ele pede pra ele ficar um pouco tempo com a mãe dele, que ele precisava conversar com o Arthur. Mas disso que eu falo, que rola uma cena bem fofinha, talvez para acalmar uns pouco os nervos depois disso, que é ela basicamente dá um abraço pro Arthur e ela fala que, bom, ela meio que presumindo que o Arthur não ia embora de novo, ela fala que eles não precisam se despedir, mas que ele era pra ele sempre voltar pra eles, né, pra família. Uma cena bem fofinha. Mano, a Ellie é perfeita, a família do Arthur em si é perfeita, eu gosto de todos os integrantes. Depois disso, o Arthur e o Reynolds começam a conversar um pouco mais isolado. Eles vão lá pra área um pouco mais da caverna e eles começam a conversar um pouco mais sozinho. A primeira coisa que o Arthur pergunta é sobre a mãe dele e o Reynolds já responde, mano, ela tá claramente em choque, pra dizer o mínimo, mas ela conseguiu dormir. Tá dormindo, mas... velho... ninguém sabe dizer o que vai ser da lista aqui pra frente. Ai, que tristeza. Disso o Arthur pergunta se ele acredita nele, ou se... bom, enfim, se acredita na história dele, que ele é um reencarnado pá. E o Reynolds até falou uma coisa interessante. Ele fala, mano, tu não tem motivo pra mentir primeiro, e depois disso tudo faz sentido. Sua aptidão pra espada desde criança, sua aptidão pra magia. E é aí que o Arthur faz provavelmente as piores perguntas que ele podia falar. Ele pergunta se o Reynolds tá bem, se o pai dele tá bem. E o cara responde, aparentemente agora estourando e desabafando tudo que tinha na alma dele. Ele diz basicamente que é óbvio que não. E é aqui que o Reynolds começa a soltar um puta desabafo. Porque né, ele tava tentando se conter aparentemente na presença da Alice pra não colocar mais pressão nela. Ela já tava em choque, mas agora que eles estão sozinhos, ele solta tudo que tem no peito, por assim dizer. Bom, ele começa dizendo primeiro, perguntando se todas as memórias que eles criaram eram falsas e se tudo que eles viveram era uma mentira. Afinal, o Arthur era basicamente um homem no corpo de uma criança. E ele demonstra estar muito confuso de como interagir com o Arthur agora. E mais um quadro do capítulo que, mano, olha a expressão desse Reynolds putaço, velho. E aí que rola que o Reynolds ele até levanta questões um pouco mais pesadas, tipo, pô, a Alice e ele próprio cuidaram de um homem de meia idade no corpo de uma criança. Ele é até um pouco mais polêmico, falando que a Alice deu de amamentar pra um homem de meia idade. Porra, mano. Foda. E aí que rola uma coisa um pouco mais pesada, depois dessa questão um pouco mais polêmica, que o Reynolds pergunta se o Arthur realmente é filho deles, ou se só ele roubou o lugar que seria o filho deles. O que me fez refletir sobre todos os secais e obras de reencarnação que eu li. Porque, se você parar pra pensar, é um pouco confuso até, né? Tipo, será que se o Arthur não fosse o Rei Grey, ele seria quem ele é hoje? Ou ele seria alguém normal, vivendo uma família tranquila, vivendo de uma forma tranquila, que talvez até fosse melhor pra Alice, que é alguém extremamente preocupada? Será que
Arthur é uma parte do Rei Grey, enfim, isso levanta muitas questões, enfim, me fez refletir bastante, mas é uma pergunta bem filosófica e é algo que eu acho que é sem resposta. Porém, depois que o Reynolds ele vê que ele meio que exagerou, ele meio que dá um socão na parede pra se acalmar e ele pede desculpa. E ele mesmo disse que vai tentar se acalmar, que ele não quis dizer isso. E ele realmente diz, né, que ele tá muito confuso, que ele não sabe mais como fazer, o que fazer. E essa é uma cena bem importante, velho, porque, sabe, daqui pra frente é difícil dizer como vai ser a relação deles agora que eles sabem sobre a verdade. E principalmente com a cena que vem posterior, porque essa cena em específico mostra que, mano, eu acho que os momentos famílias que a gente tinha, que era bem bonitinho, que dava uma aquecida na alma, agora não vão mais ser tão bonitinhos. Porque o Arthur, ele vai chamar o Reynolds de pai, porém ele evita chamar o Reynolds de pai agora, ele começa a chamar o Reynolds pelo nome, mostrando que até mesmo ele agora tá um pouco confuso de como ele deve interagir. E essa é uma das primeiras vezes que a gente vê o Arthur um pouco mais sem saber como reagir. A gente vê uma cena dele com os lábios trêmulos, ele chora posteriormente. Então, mano, não foi só um baque pra família, tá ligado? Foi um baque pro protagonista em si. E é um negócio que novamente quebrou. Cara, esse capítulo é basicamente... Ele quebra uma parte do seu coração, depois ele quebra outra, aí depois ele estilaça outra, aí depois ele pega a parte quebrada, quebra mais ainda. Você vai lendo, querendo ver o que vai acontecer, mas é uma sensação meio de masoquismo, tá ligado? Que é só dor, só sofrimento. O Arthur responde então sobre a pergunta do Reynolds se ele roubou o lugar do filho dele, e ele mesmo responde que ele não sabe dizer a verdade, ele não sabe quais foram as condições sobre a reencarnação dele. Se ele tirou o lugar do que seria o filho dele ou algo assim. Ele também disse toda a verdade sobre o papo dele ser reencarnado, porque ele não aguentaria mais mentir sobre isso. Ele disse que queria contar em outros momentos, mas ele não teve coragem. Agora a gente sabe, obviamente a gente sabia que ia dar merda, mas enfim, né? E aí ele disse também que, bom, ele só queria falar isso antes de ir embora. E aí que o Reynolds parece estar, tipo, meio que uma desligada um pouco desse assunto, e volta meio que ser o Reynolds um pouco pai, tá ligado? E ele pergunta, ué, ir embora? Mas pra onde você vai? Por quanto tempo? E o Arthur responde que ele vai pra Hefestos e ele não sabe dizer por quanto tempo. Mas ele diz que são pelo menos anos. Informação importante aí, a gente não sabia quanto tempo ele ia ficar, mas são pelo menos anos. A gente não sabe se a guerra vai estar rolando durante esses anos de treinamento do Arthur ou se ele vai ficar treinando. Eu já disse anteriormente que eu não vejo o Arthur treinando enquanto uma guerra tá rolando, então eu acho que a guerra vai demorar por algum assunto. Talvez os Açores façam alguma coisa pra tardar um pouco a guerra. Aí, dito isso, o Arthur então ele começa a ir embora e ele faz, bom, uma cena de despedida mais triste possível. Ele primeiro pede desculpa por ter mentido por todo esse tempo, por ter talvez roubado o lugar do filho dele, mas ele por fim agradece, tanto ao Reynolds quanto com a Alice, que ensinaram a ele o que é ter uma família, dizendo que basicamente por causa deles ele se tornou uma pessoa muito melhor do que ele era anteriormente. Ele era um rei basicamente isolado e eles ensinaram que era amor pro Arthur. Ai, cara. Ai, mano. Nossa, lembrar disso já tá me deixando mal de novo. Ai, velho. E é muito foda, né? Como o Arthur viveu no topo, viveu basicamente como um rei na vida anterior. Mas eu sinto que ele trocaria tudo só pra viver alguns segundos a mais como o Arthur, sabe? O Rei Grey trocaria tudo que ele tinha só pra viver como o Arthur. A vida dele aqui é muito mais feliz. Isso, inclusive, coloca muito mais peso nas decisões passadas que o Arthur. A motivação de sempre dele se tornar mais forte era proteger a família dele. E eu acho que esse capítulo ele dá um peso maior que tudo que o Arthur falou anteriormente. Mas enfim, ele agradece. E ele agradece principalmente por os dois terem ensinado ele ser uma pessoa melhor, e ele parte chorando e o Reynolds
também chora. E ele agradece por fim por eles terem amado o Arthur como filho. Ai, gente. Dito isso, cena final do capítulo. Depois de agradecer, o Arthur ele vai falar com o Winston e ele fala: mano, assunto resolvido, vamos para Festus. Mas antes que eles vão embora, a anciã, Rina, eu esqueci o nome dela, mas enfim, a anciã, ela puxa o Arthur um pouco de lado antes dele ir embora, e ela diz pra ele não, que essa expressão assustadora, né, não combinava com ele. O Arthur até ficou um pouco confuso, e ela disse que uma expressão tão assustadora não combinava com uma pessoa com um coração tão bom, e que por mais que o futuro deles fosse muito sombrio e aguardasse muitos problemas, muitas batalhas, não era para ele voltar pro caminho antigo dele. O caminho que eu fiquei um pouco confuso. Será que ela sabe sobre o passado do Grey? Mas eu, implicitamente, eu presumi esse caminho antigo dele como se fosse o caminho do Rei Grey, porque das informações que a gente sabe, o Rei Grey era alguém muito isolado, que só focava nas lutas pelo passado que ele não teve família, pelo passado dos pais deles mortos, ou de algum... Não, a gente não sabe que é os pais, né? Enfim, de alguém da família do Rei Grey morreu, e ele ficou muito forte depois disso, que é um flashback que a gente tem lá nos começos de The Beginning. Enfim, eu acho que ela sabe, talvez ela tenha alguma habilidade que ela saiba sobre o passado do Grey, mas esse papo dele não voltar pro caminho antigo dele me fez suspeitar disso. Nisso, o Arthur até dá uma aberta de olhos, né? Ele percebe, tipo, porra, ele ficou até um pouco confuso. Nisso, o Arthur, ele volta a si um pouco e o Winston chama eles. O Winston, inclusive, ele coloca uma gota de sangue em um dispositivo que estava no chão da caverna, um dispositivo estranho, que era basicamente um círculozinho branco com detalhes dourados e uma pérolazinha estranha. Ele coloca um pouco de sangue, e assim que o sangue é derramado, esse negócio começa a brilhar em roxo e aparentemente abre o portal para Festus. Então o Arthur ele se aproxima junto com a Sylvie no colo, e ele vai até o Winston e ele fala: mano, tinha algo de errado com o meu rosto, pá? Tipo, tinha algo estranho? Tem alguma marca? Aconteceu alguma coisa? E aí o que o Winston responde que o rosto dele lembrava uma raça dos Asuras que eram muito pica nas batalhas, mas que para isso eles escondiam suas emoções ao máximo para ter o máximo de eficiência em combate. Isso o Winston até fica um pouco confuso. Ele: mano, tava com essa cara aí, tu resolveu tudo que tinha pra resolver mesmo? E o Arthur fala só: mano, que sim, não tem mais pra onde fugir, vamos pra Festus. Vamos ficar forte que a gente tem que proteger alguém. Alguém que talvez nem queira mais ele depois disso. E o capítulo se encerra com isso. Finalmente, próximo capítulo a gente aparentemente vai ver Festus. Ai, como eu posso dizer, esse com certeza foi o capítulo mais dramático de The Beginning. Mas vocês não têm noção. Foi o capítulo que mais me fez refletir. E impressionante, né? Como o capítulo que não foi o capítulo de luta, não foi o capítulo necessariamente que a gente estava esperando, mas que foi um capítulo que vai mudar a obra daqui pra frente, que... Velho, eu não sei mais, eu nem sei mais o que dizer, eu não sei nem mais o que falar. Eu não tô nem gravando no dia que eu li, eu só tô relendo o roteiro que eu escrevi no dia, e eu ainda não sei dizer o que vai ser daqui pra frente. Mas fato é que a relação deles vai estar completamente diferente. Mas enfim, o arquivo bruto desse vídeo pelo menos tá um pouco mais longo, então eu presumo que esse tenha sido o maior vídeo de capítulo, de reviews. Então eu já vou meio que parando por aqui. Já agradeço a todo mundo que chegou até aqui. Se você gostou do vídeo, então deixa o like, por favor. Se inscreva, a gente tá fazendo review semanal. Toda segunda tá saindo, então se inscreve aí pra ser notificado. Mas pra ser notificado, pra ter certeza que você tá sendo notificado, toca o sininho. Vai na fé, vem comigo. A gente se encontra semana que vem. Me despeço de vocês aí.